Olá, sexto ano! Vamos para mais uma aula de ciências e nesta aula nós vamos continuar a estudar o capítulo 8, o sistema digestório, transformar para aproveitar. Nesta aula de número 2, nós vamos estudar os órgãos anexos. Na última aula, nós vimos que o sistema digestório é dividido em duas partes. A primeira é o tubo digestório, que é dividido em alto, médio e baixo. Nós já estudamos 3 na aula passada. E os órgãos anexos que nós vamos estudar nesta aula, que é composto pelas glândulas salivares, dentes, língua, pâncreas, fígado e vesícula biliar. Órgãos anexos, glândulas salivares, que é composto pelas glândulas sublinguais, que fica aqui debaixo da língua, glândulas submandibulares e glândulas parótidas. As glândulas salivares são glândulas exócrinas. Você já sabe o que são glândulas exócrinas, estudamos na aula de tecidos, consideradas como anexo do sistema digestório, que lança o seu produto na cavidade bucal. Essas glândulas secretam a saliva com um complexo de carboidratos e proteínas que umedece, amolece os alimentos, entre outras funções. Também protege as mucosas. A saliva é produzida por um ato reflexo que pode ser estimulado pelo aroma ou por características visuais e pelo sabor. As glândulas parótidas, que ficam próximas ao ouvido, situam-se na lateral da face e anteriormente ao pavilhão do ouvido. Lança sua secreção na altura do segundo molar superior. As glândulas sublinguais, que ficam próxima à glândula parótida, sendo protegida pela mandíbula, lança sua secreção na cavidade bucal por meio de canais que desembocam no assoalho da boca. E por último, as glândulas sublinguais situam-se na parte inferior lateral à língua, lança sua secreção na porção anterior da língua por meio de canais que desembocam no assoalho da língua. Dentes. Laura, não bate, senão eu vou tirar você daí. Não pode bater. Dentes. A espécie humana possui 2 dentições. A primeira, decídua ou dente de leite, que se completa ao 3º ano de vida, e a segunda, permanente, que se inicia entre o 6º e o 7º ano. A dentição decídua é composta de 10 dentes em cada arcada, 4 incisivos, 2 caninos e 4 molares. Órgãos anexos, dentes. A primeira parte que nós vamos observar do dente é a coroa, que é aquela parte visível. É revestida de esmalte, que dá a cor ao dente, e limita também a mastigação. A dentina, essa parte aqui, interna, é uma camada dentária situada abaixo do esmalte, na qual há milhares de pequenos canais que levam diretamente à polpa do dente. A polpa é formada de tecido conjuntivo, vocês já sabem também o que é, vasos sanguíneos e fibras nervosas. Proporciona sensibilidade aos diversos estímulos, tais como quente, frio, doce, ácido, duro, mole, etc. O cemento, essa partezinha aqui embaixo, é a camada periférica das raízes, na qual estão inseridas fibras que sustentam o dente. E por último, aqui a raiz, parte do dente que fica dentro do osso e constitui mais ou menos 2/3 do seu tamanho. E por último, a raiz, parte que fica dentro do osso, que constitui mais ou menos 2/3 do seu tamanho. Então, para vocês observarem o tamanho que é a raiz. Aqui nós temos as divisões dos dentes, quanto ao seu formato, molares, caninos e incisivos. Aqui nós temos o formato de cada um. E aqui nós temos tipos de dentes, número de dentes por arcada e função. Os incisivos, esses dentes aqui, nós temos 4 dentes em cada arcada e eles servem para cortar e rasgar os alimentos. Os caninos, esse segundo aqui, nós temos 2 em cada arcada e ele serve para furar e rasgar. Os pré-molares, nós temos 4 em cada arcada, ele serve para moer os alimentos, assim também como molares. Língua. A língua, além de possuir papilas linguais, as quais são responsáveis pela gustação,
Ainda ajuda a misturar os alimentos com a saliva. Também possibilita deixar os alimentos perto do dente, empurrá-los para a faringe, limpar os dentes, além de ser importantíssima para a fala. Aqui nós temos então a estrutura da língua, né? Como funciona o paladar. Nós temos vários botões gustativos, como este aqui, olha só. Aqui para fora nós só conseguimos ver os pelos gustativos, que é responsável por sentir o sabor. E a nossa língua também, ela tem uma divisão onde nós conseguimos sentir os sabores. Então aqui na frente é o doce, aqui no lado é o salgado, no meio é o umami, nós vamos estudar sobre isso. Aqui mais no fundo o azedo e lá no fundo o gosto amargo. Órgãos anexos, pâncreas. Os pâncreas é uma glândula mista localizada na região do abdômen que produz hormônios e enzimas. Por produzir enzimas e hormônios, o pâncreas é considerado um exemplo de glândula mista, ou seja, apresenta funções de exócrinas e endócrinas. Este conteúdo nós estudamos no capítulo passado. Sua função exócrina relaciona-se com a produção do suco pancreático. Nesse suco são encontradas várias enzimas que quebram gordura. A função endócrina do pâncreas corresponde à sua capacidade de produzir insulina e glucagon, dois hormônios que garantem níveis adequados de açúcar no sangue. Então, aqui nós temos a anatomia do pâncreas. É importante falar que o pâncreas, assim também como o fígado, não tem contato direto com o alimento. O fígado é um dos órgãos do sistema digestório mais importante para a digestão, porque ele tem função de metabolizar e amenizar nutrientes que só ficam prontos para ser absorvidos e utilizados pelo organismo após passarem por ele. Aqui então nós temos em marrom o desenho do fígado, que é um dos maiores órgãos do corpo humano. E por último, nós vamos ver órgãos anexos, vesícula biliar. A vesícula biliar é um órgão cuja função é armazenar a bile, produzida pelo fígado para a digestão de gorduras no intestino. A vesícula biliar é um órgão em forma de saco, parecido com uma pera, localizado abaixo do lobo direito do fígado. Então, nós temos o fígado aqui, que produz a bile, né? E ela é armazenada na vesícula biliar. Então, essa foi a nossa aula sobre órgãos anexos do sistema digestório.